e nós passamos direto ao contato com as pessoas. E uma reunião física com as pessoas aqui, nós começamos a esclarecer todos os tipos de experiências e perguntas, e despertaram perguntas com relação ao trabalho de quem dirige o círculo, de como trabalhar com as pessoas. E queríamos perguntar com o aspecto físico nesse círculo. O que é na realidade a pessoa que dirige, as pessoas que estão ao redor? Há algo que se chama conexão e que na verdade existe, o Rav diz, a concordância da matéria com relação ao espírito, assim eu definiria. O que quer dizer, pergunta, que os desejos das pessoas são egoístas, individuais, afastados uns dos outros, e nesta reunião querem também tentar os seus desejos nesse círculo, em uma conexão, uma união, em um estado onde cada um completa o outro. E nessa completitude de um ao outro, chegamos a um homem completo, que tem uma medida de concordância com a fonte da luz, que é uma e é completa. E dessa maneira, que se esforçam a ser um, ditam a influência da luz sobre eles que estão sentados no círculo. E a luz que flui neles os muda, e é a luz que os corrige. Nesses círculos, um está composto por os alunos de Kabbalah, e temos um círculo que está feito por uma pessoa que dirige, que são alunos de Kabbalah, e o resto são pessoas que se unem. Algo mais disse o Rav. Sim, muitos tipos, linete, vegetativo e animal também estão nesses círculos. O que quer dizer? É simples, que toda a natureza, todos os estados nos círculos fora da pessoa, mas inerte, vegetativo e animal, excetuando as pessoas, por um lado, todos estão organizados como um sistema circular, um sistema de círculos. Os seus círculos é um sistema completo, porque está em harmonia, mas sem isso, as pessoas começam a organizar também em grupos, e isso depende também do trabalho individual, porque se não se organizam de forma natural. Assim o fazemos, resulta que com isto começamos a fazer o passo da luz superior, que está completamente em forma de círculo, que é completamente circular com o resto da natureza. E assim atraímos toda a natureza, a luz superior, e a natureza começa a estar mais fluorescente, mais avançada, mais... E em tudo que fazemos com isso também, essas pessoas que não estão conectadas com os círculos, de alguma maneira começam a sentir que há um novo tipo de conexão entre as pessoas, que aprendem assim a conectar-se e, por meio dessa conexão, receber a força de vida. Vence a diferença essencial entre um círculo que está feito somente de alunos de Kabbalah e um círculo que está formado de público geral? Supostamente, disse o Rav. Qual é a referência? A diferença é muito grande, porque os alunos da sabedoria da Kabbalah são pessoas que têm direito de escolha, que podem organizar os círculos, que podem criar neles uma força tal, uma conexão tal, que essa força está em concordância com a luz superior, a luz de que reforma. E então resulta que podem conectar-se com a fonte superior. E por outra parte, também podem assim, estar em corpos aqui nesse mundo, apesar de que no espírito já está em algo, em contato.
com o mundo superior, mas em seus corpos podem organizar também círculos da humanidade. E então, assim causar que esses círculos se têm como círculos de captação dessa mesma força que traz de cima, e essa força atua nesses círculos inferiores, e os humanos que estão organizados por meio de cabalistas e também já começam a sentir neles, nesses círculos, começam a sentir que há uma força interna especial na conexão que organiza nessas mesmas pessoas, e é uma parte da Kabbalah. E se organizam diferente, não funciona. Não há nesses círculos essa luz. Vence. Em relação a esses mesmos círculos que alguns alunos de Kabbalah, e um círculo que está formado somente por alunos de Kabbalah. Nos dois círculos tem que cuidar dessas mesmas normas dos círculos. Os dois se comportam e se unem em mesmas normas. E qual é a diferença, ou se não há entre isso tudo, o que passa dentro do círculo? Ravi. A diferença é segundo a natureza do círculo em si. Esses círculos que estão formados por as pessoas que estudam Kabbalah, anseiam a proximidade com o Criador para corrigir a si mesmo e os demais, e podem causar prazer à fonte superior, ao Criador. E sim, quer dizer que eu ser otorgantes, doadores e otorgar acima ao Criador e abaixo da humanidade, e criam esses círculos que organizam as pessoas com o resto das pessoas, são círculos que querem viver bem. E se possível desse mundo, através desse mundo, ou mundo por vir, não tem uma tendência a mudar-se a si mesmos, a fazer otorgantes, doadores, ou com, eu me refiro à intenção espiritual, otorgar sem nenhum cálculo sobre mim mesmo, por cima do seu ego. Eles não têm essa tendência, e por isso atuam dessa forma, assim. Mas o principal é que vão chegar à conexão com os que têm alcance, ou com os que estudam Kabbalah, e dessa maneira vão conectar e vão fazer como consumidores dessa mesma luz que flui por meio desses círculos superiores de estudantes de Kabbalah. Continua Ravi. Por meio da influência da luz, pouco a pouco começam também a avançar e a entender, a sentir de maneira prática que aqueles que são os estudantes de Kabbalah passam a eles, cuidam deles, e pouco a pouco começam a entender, olhar o que passa, por que passa, de uma forma natural. É um bebê que diz que então a natureza dessa maneira vai avançando, e precisamos dessa sensação de conexão, essa sensação de união. Aqueles que estão nos círculos superiores, que estão na Kabbalah, para eles a conexão é uma conexão esclarecida em conceitos internos profundos e conflitos internos, assim isso, com grandes correções. E aqueles que estudam Kabbalah com o público em geral, são realmente os mais passivos, que são ativados de cima por meio da luz que reforma e por meio assim, desse trabalho que fazem os cabalistas. E assim vão mudando também a eles. Os que dirigem os círculos também têm que estar num grau por em cima de que participam nesses círculos, os estudantes da Kabbalah com o resto das pessoas, com o público em geral. Então, os que estudam Kabbalah são os que dirigem os círculos. O Ravi, não tem que estar eu como dirigente de meus alunos, a todos os que estudam Kabbalah, não tenho que ser eu.
Os estudantes de Kabbalah podem fazer por si mesmos, quer dizer, dirigir cada um segundo uma ordem, não importa como. Podem fazer, que sim, os círculos que fazemos com o público, somente nós podemos organizar e ativá-los, dirigi-los e cuidar-los. Tem que ser onde você trabalha com essa matéria que não tem uma conexão direta, contato com a força superior. E por isso, esses círculos são completamente ativados. Eles por si mesmos não podem, por si mesmos nessa direção, não podem ter algum tipo de alcance espiritual. Vence. Agora nós vamos concentrar nesses círculos com o público geral, onde há dirigentes e alunos e estudantes de Kabbalah. Geralmente, quando saímos na difusão, sentimos o apoio do ego, do desejo de convencer, a um impulso natural nesse trabalho. Mas quando começou essa época de trabalhos com círculos, inclusive mudou, mas quando sinto a necessidade de convencer essa força egoísta, algo começou nessa conexão que se sente de pessoas que se sentem que é algo que é mais próximo. Então nos sentimos equivalentes um ao outro, não que de cima a baixo. O Rav diz que então qual é a natureza dessa aproximação? Assim, fazer desse aluno de Kabbalah que tem em algum momento faça algo frontal como um mestre e agora que se sente em círculo, sente em todos equivalentes. O Rav, houve uma época que também nós estudamos e ensinamos em teoria a sabedoria, tudo o que está relacionado com isso. Então, com isso aprendemos e vivemos de uma forma direta, como uma linha, do superior ao inferior. E se temos chegado a atos práticos, então já chegamos a um estado no qual temos que chegar à forma de realização prática. E por isso começa a sentar-nos e ocupar-nos de uma forma circular. Mas tanto um como o outro, temos exemplos dos cabalistas que assim nos dizem que ativaram e sentar-nos assim, etc. Vince, com respeito a desse mestre, aluno de Kabbalah que ensina, como está essa força sobre os seus ombros e todo o resultado que tem no círculo está nos seus ombros? O Rav diz, tudo está manejado nesses tempos mais e mais por esses cabalistas, por meio dessas pessoas que podem unir os círculos, e cada vez mais e mais. A luz superior, que ativa, que organiza, que corrige e que preenche esse mundo, faz a sua elevação, mas a sua revelação ao grau do mundo por vir. A luz superior, mais e mais, atua por meio desses círculos, dessas atividades que eles fazem. Então, vamos sentir isso mais e vamos entender isso, e também todo mundo assim vai sentir. E precisamente por meio de nós, essa força, essa influência de cima, ela entra e entra todo o povo. Vence, enquanto quando dirige um círculo, o êxito desse está sobre a minha responsabilidade, o Rav. Sim. Só que
seria isso para dizer, necessitamos entender que existe todo tipo de graus. E temos que ir segundo uma norma que educa os jovens segundo o seu caminho, E por isso, quanto pode exigir desses círculos para o seu avanço com relação a isso? Assim é que trabalhar com eles. Vince diz, sim, finalmente digamos que todos esses círculos, cuidar as normas do workshop, isso é em realidade a forma fixa. Dessa maneira, agora, desde agora, tem que avançar até o Guimarães, até a correção final. Todos vamos em círculos e essa é a forma natural, a correta para a conexão. Como as tribos que se sentam ao redor de uma fogueira, em suas reuniões com os sábios, eles também sempre assim, em círculos, uma mesa redonda, simboliza a conexão, onde a conexão é a conexão equivalente. Eu estive 3 dias em círculos, e pude sentir que se cria um clique nesse formato. E eu me sinto muito cômodo. O Ravi diz sim, não há uma falta de equilíbrio nisso, em que assim já todos se sentem entre si e todos cuidam nesse grau unificado que se vai chegar e sentem que é o mais cômodo e o melhor. Não é quem gostaria de estar por cima de tudo isso, é o contrário. Eu estou disposto a ficar e aderir ao que tiverem ser equivalente com todos e não molestar o restante. Eu queria perguntar sobre o trabalho que eles dirigem. E assim, de alguma maneira, o que leva esses círculos a que chegue a todo tipo de conclusões, eles sentir todo tipo de coisas, graças às pessoas que têm que quer levá-los a todos os tipos de sentimentos e sentimentos. O que aí ativa quem dirige? O que permite organizar que sintam? O Ravi diz que dirige, na realidade, depende de que círculo nós estamos falando. Se é um círculo de principiantes, nós estamos sempre falando de pessoas externas, em público em geral. Se esse é o primeiro círculo deles, as primeiras reuniões, os primeiros encontros, isso ainda necessita um tratamento, explicação, de esclarecer isso, até que estejam de acordo e aceitem isso que dizem e que evidenciem, comecem a participar de uma forma natural nisso e que por si mesmo cuidar dessa forma de círculo são graus, assim até que cheguem a isso. E isso tem que falar muito sobre isso, esclarecer e responder as perguntas até que esteja claro a todos. E nos círculos tem que pôr várias pessoas nossas que estejam em ocultos, que ajudem a criar o ambiente correto. E assim avançamos. Esse é um trabalho continuado, que assim, dessa maneira, podemos chegar a qualquer coisa. Continuado. E aqui a natureza se converte em a segunda natureza. Então nós nos elevamos acima por meio a uma nova natureza. E se converte em uma segunda natureza, assim continuamos. Tal como nossa vida. Quando nos educamos, passa a ser parte nossa e vamos sentir como algo novo e assim se continua. Dessa maneira. E assim avançamos até os graus espirituais. Vinci, essa força que se descobre nesses círculos, nessa força superior, o Criador, em todos os tipos de nomes,
O Rav diz, Bala Sulam escreve que não há no mundo uma pessoa que não possa sentir, senão que tudo depende, digamos, da prática, do treinamento. Tem que dar mais e mais, e cada vez tratar e desenvolver dentro de si algum tipo de sensibilidade a isso. Isso é um gosto, uma atração, uma conexão. Isso vai passar quando você vai sentir coisas que antes estavam neutralizadas, não poderia sentir. E havia turnos também na espiritualidade. Nós estamos num mundo espiritual que está aqui, mas não sentimos. Temos que desenvolver e sentir, e é isso que nós fazemos através do círculo. Bem-se dentro do círculo, como tem um entendimento comum de encontrar-se de novo, isso é graças a essa mesma força que está nesse círculo, essa força de conexão, de força superior. Só essa força que atua. Para a aparição dessa mesma força. Se a função do que dirige é revisar de forma correta, que a forma correta está adequada à luz que reforma, e cada vez necessitamos mais e mais estar preparados para que essa luz influencie e nos corrija um pouco mais. Então cada vez sentimos mais e dessa maneira nos conectamos mais, e assim mais e mais até que começamos a ser como um corpo, um círculo. E passa a ser um coração e uma mente. E tudo isso é um trabalho nosso, juntos. E aqui nós nos convertimos como sócios. E começamos a sentir que eu devo fazer isso e que a luz é a metade do meu esforço, do meu shekel, do meu esforço, e a outra metade o Criador o determinará por mim. Aqui, esse salto, o Martha desse círculo, o Rav diz, nós aqui entramos numa prática realmente com o Criador que nos preparamos, e Ele faz de nós a conexão. Até que ponto nós estamos na conexão com nós. Esse trabalho, essa sociedade com a luz superior, esse é o trabalho do Rav diz, sim, logicamente, é como uma criança no jardim da infância, mas pouco a pouco começa a fazer mais e mais, e entendem, estão dispostos e preparados, e como crianças que crescem e entendem que os ativas e como tem que ser, e assim crescem até que por si mesmos vão a receber esta sabedoria e vão ser como o mesmo instrutor, e todos me conhecerão desde o pequeno ao maior. Resulta que esse instrutor, essa pessoa, para poder encontrar-se com Boré, no exterior, esse é o lugar onde ele o encontra, por essas mesmas pessoas. O Rav, logicamente, ele mesmo começa a aprender, a estudar dos meus professores e os meus amigos, mais os meus alunos, e desse trabalho começamos a saber cada vez mais e mais como saber do Criador, conexão. Como então, por uma parte, tem o círculo com o qual eu trabalho, se conecta com o Criador, se faço então com o círculo dos amigos, dos alunos de Kabbalah? Diz o Rav. Aí ele se prepara, recebe forças deles para sair ao público em geral e construir os seus círculos. E ali não constrói o superior.
Sim, logicamente ali tem os seus alcances com um grupo de amigos. Ali está encontrado com o Boré de alguma maneira. Aqui são Reshimod. Não quero entrar dentro disso, mas isso se vai se esclarecendo. Quando começarmos a trabalhar de uma maneira mais extensa e que isso entre na matéria prática, vamos ter perguntas que vamos começar a esclarecer o que é formas de conexão. Então, tudo o que está escrito na sabedoria da Kabbalah, digamos, no estudo das 10 Sefirot, vai ser como um livro de instruções da prática. E também a Torá é assim, nós vamos abrir a Torá e vamos saber o que fazemos segundo o que está escrito, que está escrito como uma instrução, como palavra de uma instrução. Vamos continuar no nosso próximo programa. Agradecemos muito o Rav Leitman e nos encontramos no próximo programa. Até a próxima.